Na aula anterior, pessoal, já conseguimos fazer nossa classe chamada TestUnit, que é um script bem básico para aprender as principais variáveis, né, que é de inteira, float e as booleana. Vamos aqui agora no nosso script, vamos aprender nessa aula os verificadores, que é if e else. Então aqui, ó, em if, você pode colocar aqui em update um if. O que o if faz, pessoal? Ele vai colocar um parâmetro aqui dentro para verificar. Então, basicamente, em inglês o if é se tal coisa for verdade, else, quer dizer, ao contrário, se não for. Então, ao contrário, se não for verdadeiro, então faz outra coisa, né? Então, o else aqui a gente nem precisa botar parâmetro, porque o else já é o inverso do if. O que não for verdadeiro aqui, ele vai ocorrer aqui. E aqui a gente poderia colocar, por exemplo, então aqui a gente vai tirar esses verificadores. E aqui a gente remove também aqui em cima. O que a gente vai fazer? Vamos agora fazer uma pergunta, né? O if é o seguinte, ó, se estamina for menor ou igual, então aqui vocês já estão aprendendo agora aqui a comparação, então esses sinais de menor ou igual, maior ou igual, ou dois sinais de iguais, assim, ó. Dois sinais de iguais significa que se ele é igual a 5, tá? Aqui é se ele for menor ou igual a 5, né? Ou maior ou igual a 5. Vamos colocar aqui 5. O que vai acontecer então quando a gente fizer esse verificador aqui, ó? Se isso aqui for verdadeiro? Nós vamos fazer o seguinte, como aqui no start ele já vai fazer ficar 5, então obviamente aqui vai ser verdadeiro, né? Porque ele é igual a 5, menor e igual a 5. Então a gente vai dizer aqui, ó, que a nossa estamina, vamos copiar essa booleana aqui e vamos colocar ela aqui, para a gente dizer agora que ela é verdadeira. Nossa estamina está baixa. E quando for o contrário, o else, né? Então se não, você pode colocar, entender o else como isso, né? Como se não, ou então, ou caso contrário, estamina, caso esse aqui for, o if aqui em cima for falso, então a nossa estamina não está baixa, então o valor fica falso. Tá? Então estamina não está baixa, falso. Estamina está baixa, verdadeiro. Né? A gente colocou aqui uma booleana verdadeira, significa que está baixa. Vamos ver lá na Unity o que vai acontecer, né? Então a estamina baixa aqui tem que ser verdadeira. Olha que legal, vamos lá na Unity. Vamos dar um play, olha que legal. Toda vez que a gente mexer no valor da estamina, a estamina baixa vai ficar alterando entre verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Vamos dar um play. Olha lá, alterou pra gente, né? Tá no start, então a primeira coisa que ele fez foi alterar a estamina para 5 e você observa que ele fez a verificação. Ele disse aqui que a estamina está baixa, tá? A gente tirou, lembra que tá falso. Aqui no script a gente está verificando, ó, nossa estamina está baixa. Então aqui quando ele ficar verdadeiro significa que essa verificação foi feita. Vou dar um play. Olha lá, ficou verdadeiro, significa que está realmente baixa, tá? Então se a gente colocou a verificação se ela for menor ou igual, né? Se a gente botar menor, ó, 4, 3, 2, 1, ela continua dizendo que está baixa. Isso aqui é bem legal porque a gente utiliza muito isso daqui na Unity. Quando a gente quiser que a sua estamina estiver baixa, você tiver um alerta ali para fazer alguma animação. Aqui a gente colocou uma booleana para alertar que está, né, como verdadeira, que ela está baixa. Mas aqui a gente poderia, em vez de colocar uma booleana nessa verificação, você poderia colocar uma animação aqui nesse momento, para ela ficar com uma animação de cansada, ou até a velocidade da personagem, você poderia alterar aqui, botar uma outra velocidade para ela andar devagar, certo? Ou as magias também não ia conseguir, então se a estamina tivesse baixa, né, a sua magia ficaria falsa, e você não conseguiria mais utilizar os poderes, né? Então olha que legal, quanta coisa, ideias, né, a gente pode fazer com if e com else. E aqui, olha só, ela continua dizendo que está baixa. Se eu subir, eu vou ir subindo aqui para 5, 12, desativou. Ó, ela vai baixar. Vamos imaginar que eu estivesse utilizando os poderes. Quando eu chegasse aqui em 5, ficou verdadeiro. Significa que ela está baixa. Ok? Então a gente já começou a aprender um pouco mais sobre o update e sobre o start, né? E também sobre os verificadores, que é alguns principais que a gente vai utilizar, vai ser esses daqui. Então você vai ver isso aqui durante todo o curso, um if e um else.
caso, né, se esse aqui for verdadeiro, se não, ele faz, né, outra coisa. Então essa aqui é a lógica toda que a gente pode utilizar durante o jogo. Assim, basicamente, criações de jogos é isso, né? Basicamente a gente usa muito if e else e valores assim, booleanas, animações. E aí nas aulas a gente vai começar a colocar as animações aqui dentro, né? Quando a vida estiver baixa do nosso personagem, né? Isso aqui você poderia colocar até no seu controlador de jogo lá no Game Manager para controlar a estamina. Bem legal. Na próxima aula a gente vai começar a mexer com o input do teclado, que aqui a gente colocou manualmente, né? A gente foi lá na Unity e ficou mexendo com o mouse lá para fazer. Vamos começar a utilizar, por exemplo, o input. Toda vez que eu apertar um botão do teclado ou do nosso joystick, nossa estamina vai começar a baixar. A gente vai começar como se estivesse utilizando os poderes mesmo, né, da personagem. Então isso aqui a gente vai começar a já ter uma ideia, né, de como colocar um movimento e também como gastar a estamina. Então isso aqui é uma programação bem básica, voltada para quem está iniciando e quer aprender programação, quer aprender simplesmente o básico para poder já conseguir destravar na parte de programação de jogos, né? Isso aqui, para você ver, é isso aqui que você vai utilizar. Aqui você observa que nós pegamos a booleana, mudamos o valor. Não precisa ser exatamente uma booleana aqui, você poderia colocar aqui um objeto para instanciar um poder, né? Você vai spawnar um objeto contra algum inimigo. Dá para fazer muita coisa. Terminamos nossa aula. Até mais para vocês.